Boa noite a todos, mais uma vez. Sejam bem-vindos a esta casa para mais uma aula de estudo do Evangelho, que é aquele livro fantástico que todos nós precisamos de consultar. Esta pagela que eu pedi à Catarina que fizesse o favor de ler, curiosamente estava dentro do Evangelho, curiosamente dentro deste capítulo, e que está completamente interligado com aquilo que nós vamos falar, que é ser misericordiosos. Este capítulo dos bem-aventurados faz parte das bem-aventuranças, faz parte do Sermão do Monte, e vamos trazer um pouco daquilo que ele nos dá. Vamos falar sobre perdoar para que Deus os perdoe. Reconcilia-vos com os vossos adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho, e não julgueis para não seres julgados. Neste capítulo, Kardec traz-nos exatamente isto. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mateus 5:7. Nós sabemos o que quer dizer misericórdia? Temos em nós o conceito de misericórdia? No dicionário da primeira, que eu faço bastantes consultas e aconselho a todos, na dúvida, e porque estudar o Evangelho deve ser feito com o dicionário ao lado, misericórdia quer dizer isto tudo que aqui está: compaixão pela desgraça alheia, comiseração, piedade, perdão, e é também a expressão usada para implorar perdão ou piedade. Se nós pegarmos no que vimos há bocadinho no diapositivo anterior, dos bem-aventurados os misericordiosos, e se substituirmos, podemos dizer assim: bem-aventurados os que têm piedade, ou que são piedosos, porque obterão piedade. Bem-aventurados aqueles que perdoam, porque serão perdoados. E é exatamente isto, e é aqui que começa a doer em todos nós. Nós somos capazes, ou estamos capazes neste momento de perdoar, e entenda-se que o sentido do perdão não é só dizer da boca para fora que, ok, eu perdoo o mal que tu fizeste, mas é também colocar de lado aquela ofensa. Ter a capacidade de não se recordar mais daquilo. E eu julgo que nós, nesta sala, não estamos preparados para isso. Talvez uns mais do que outros. Mas eu falo por mim e não posso ser ingênuo, tenho que ser verdadeiro, dizendo que não tenho essa capacidade na sua totalidade, mas pelo menos penso da forma como se deve praticar. Porque é que Jesus fala que os misericordiosos alcançarão misericórdia? Jesus dá importância à aplicação da lei de causa e efeito. Toda a causa tem um efeito. Tudo aquilo que nós fazemos, vamos ter uma resposta. Nos nossos atos diários, ou seja, tudo o que fizermos voltará para nós mesmos. Diz-nos ainda que temos de compreender o nosso companheiro mais problemático. E ele pode estar na nossa família, pode estar no nosso local de trabalho. Causador de contrariedades. Pois também nós, muitas vezes, necessitamos de compreensão. E esse é o sentido do perdão. Perdoar porque todos nós precisamos ser perdoados. Kardec traz-nos ainda, no ponto 2, se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Se não perdoardes aos homens quantos vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. E aqui já nos está não só a dizer
aquilo que eu estava a dizer, que é a relação causa e efeito, mas faz-nos também um convite a nós tentarmos perceber e perdoar o outro. Sabendo que se não tivermos essa capacidade, também os nossos atos não serão perdoados. E isto remete para uma coisa muito importante, que é a oração principal, que todos nós sabemos, independentemente se somos espíritas ou se tivemos a nossa orientação infantil na Igreja Católica, que é a oração dominical. E é muito importante essa oração, porquê? Vocês reconhecem? E chegamos a este ponto que nos diz: perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será que nós já parámos um pouco para perceber a gravidade que esta oração tem nas nossas vidas? Quando nós oramos, colocamos em comunicação com Deus, com Jesus, ou com aquele a quem nós estamos a pedir ajuda. Se nós aqui nos colocamos em comunicação com o Pai de todos nós, e nos estamos a comprometer, porque isto é um compromisso, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo dos outros. E eu perdoo dos outros. Cuidado. Cuidado com o compromisso que nós temos com Deus. Não é para assustar ninguém, mas é só para terem atenção. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Notem bem, não podem ser uma coisa sem ser a outra. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. Então por aqui nós já temos uma ideia onde é que nós estamos. Qual é a nossa escala? O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhes possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Kardec continua. Se contra vós pecou vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Porquê é que eu sublinhei aqui a sós com ele? Imaginem que eu tinha algum problema aqui com a Dona Emília e então decidia à vossa frente chamá-la a atenção. Como é que ela se sentiria? Qual era o meu papel enquanto pessoa que estava a chamar a atenção aqui a Dona Emília, qualquer que fosse o assunto, à frente de vós? O que é que eu queria? Humilhá-la. Mais uma vez isto, há 2000 anos atrás, Jesus já nos dizia: queres chamar alguém a atenção? Fala com ele. Não é na plateia. E a pessoa talvez esteja mais receptiva àquilo que nós vamos dizer. Não faças aos outros, aliás, faz aos outros aquilo que gostavas que vos fizessem. Ou gostaria que vos fizessem. Se ele nos atender, tereis ganho o vosso irmão. Se eu fizesse isto aqui, eu ganhava o irmão? Provavelmente ele nunca mais me poderia ver à frente. E eu perderia a chance de o ajudar e ajudar-me a mim também. Então, aproximando-se dele, disse Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E Jesus responde: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes.
daria um número enorme. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é em que o ofendido ou aquele que tal se julga impõe ao outro condições humilhantes e lhe traz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Nessas circunstâncias é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Que era isto que eu estava aqui a tentar explicar no caso com a Dona Emília, que não temos chatice nenhum, que fique claro. E entretanto vamos tentar perceber o que é o 70 vezes 7 vezes. Quando o apóstolo Pedro pergunta a Jesus, o Mestre responde que 70 vezes 7 vezes. Assim ele nos ensina que a necessidade do perdão é infinita. E que não existe uma quantidade específica para esse ato. Portanto, eu não tenho um valor específico para poder dizer: ok, eu vou perdoar-te 200 ou 300 ou 1000 vezes. Depois já não perdoo mais. Não. O perdão é contínuo e infinito. Só a nossa limitação e a falta de paciência é que vão limitar a quantidade de vezes que perdoamos. A certa altura, porque tentamos nos corrigir, pensando ser benevolentes, misericordiosos, mas como o outro lado não tem resposta idêntica, nós cansamos. Então basta. Não perdoo mais, porque afinal de contas o outro lado não agradece. E aí é que está. Não façamos nada estando à espera de obter resposta ou algo em troca. Façamos de coração. Se o fizermos, o nosso compromisso ou a nossa missão está feita. Se o outro lado aproveita, tanto melhor para ele. Se não aproveita, o problema está do lado de lá. Portanto, a quantidade não é importante, o mais importante é a qualidade do perdão. Não adianta perdoar sem o esquecimento do fato gerador, ou perdoar com sentimentos negativos, ou desejando mal para a pessoa perdoar. Eu ouvia muitas vezes isto, dizer: eu perdoo, mas não esqueço. Então não perdoo. Mas nós temos essa capacidade. Fica a pergunta no ar. Mas estamos cá para aprender. O verdadeiro perdão requer o esquecimento emocional do fato. Podemos até lembrar dos atos passados, mas aprender com eles, sem gerar sentimento de mágoas ou ódio. Esse é o trabalho que nós temos que ter em nós. Burilamento de nós mesmos. O Evangelho, eu digo isto muitas vezes, isto é o manual de boa conduta. Se nós fizéssemos 1/10 do que aqui está, 1/100 do que aqui está, nós seríamos muito melhor do que somos hoje. Há sempre qualquer coisa que... Nós não estamos no caminho, estamos a aprender, e é esse o nosso trabalho. Kardec, continuando, reparem que isto tem um seguimento. E é algo que Kardec nos habituou. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido na prisão. De
Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último centil. Centil era uma moeda da altura. O Evangelho diz-nos que na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral. Há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Por isso é que nós estamos numa casa espírita. Porque acreditamos nos espíritos. E porque nós não morremos. Então quer dizer que os inimigos deste lado serão inimigos do lado de lá. E não estejamos à espera que, se aquela pessoa morreu, que nos vemos livres do empecilho. Não, ele vai continuar. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com o seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor. E nós sabemos, quem faz o estudo sabe como é que funcionam as coisas. Aquele que era bom, provavelmente continuará bom do outro lado da vida. Mas aquele que não era assim tão bom, do outro lado não se vai tornar santo. E se ele levar com ele ódio, rancor de determinada pessoa, quando morre, vai continuar com esse sentimento. E se para ele até vai ser mais fácil. Porque vai conseguir chegar não querendo assustar, a sítios que não chega em vida, com corpo. Por isso é que Jesus dizia: enquanto estás a caminho com o teu irmão, reconcilia-te com ele. Porque um dia será tarde demais e traz a consequência. E é esse o nosso trabalho. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Querem isto que eu dizia. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior e à qual o que sofre deu lugar pelo seu proceder. Isto quer dizer que aquele que é obsediado hoje poderá ter sido o obsessor numa outra altura. E vai tirar de esforço porque tu me fizeste mal e eu vou-te apanhar e vou-me vingar. Só que o outro lado vai pensar exatamente o mesmo. E às vezes andam nisto anos a fim. Violência gera violência. Toda a gente ouviu isto, toda a gente sabe que é verdade. Se eu bato em alguém, esse alguém tem alguém que se vai querer vingar, senão o próprio. Deste lado, provavelmente acontecerá o mesmo. Então sejamos misericordiosos. É esse o motivo do estudo de hoje. Nesta passagem, Jesus pede para nos reconciliarmos sem demora com o nosso adversário enquanto vamos a caminho com ele. E isto a doutrina espírita explica bem, tal como vimos com Kardec. Jesus fala da reencarnação, das múltiplas oportunidades que nós temos aqui. Hoje, provavelmente, temos uma vantagem que não tivemos na vida passada porque estamos numa casa espírita. E porque já sabemos mais alguma coisa que levaremos connosco para uma próxima oportunidade. Jesus fala da reencarnação, pois temos que aproveitar esta oportunidade na matéria, sem deixarmos nenhuma mágoa e ódio para ser resolvida em vidas futuras.
quando nós vimos, traçamos um plano e temos vontade de resolver, não vamos falar em números, mas múltiplas situações de vidas anteriores. Só que a mochila é pequenina. E mesmo aquelas pequenas coisas que nós trazemos para tentar resolver, muitas delas não as fazemos. Não temos a capacidade. Isto porque temos o nosso livre-arbítrio e porque a vida não é do ponto A ao ponto B em linha reta, tem múltiplos caminhos e vai sempre depender da pessoa. As escolhas que todos nós fazemos no decorrer da nossa vida implicam o resultado final. Um cartão vermelho, porque foi dito para não ter o telefone ligado. Está tudo bem. Então, a importância de nos esforçarmos para o perdão é essencial, mesmo que não tenhamos sido os culpados no desenrolar do problema. É literalmente engolir o nosso orgulho. Ora, aí é que está o problema. Quem é que consegue? Nem eu, tantas vezes. Mas pelo menos penso como é que deveria fazer. Já estou um passo mais à frente. E esse é o maior treino das nossas vidas, é engolir o orgulho, que não é nada fácil. A gente guisa aquilo com batatas, mas mesmo assim não desce. Mas esse é o nosso treino. Conseguindo isso dentro do nosso ser, sendo que temos a vantagem de termos no nosso lar a escola da nossa vida, pratiquemos aí. Eu acho que ainda é mais difícil engolir o orgulho dentro de casa. Mas mesmo assim, bom sítio para treinar. Conseguindo isso dentro do nosso ser, o adversário transitório também será afetado. Ora, a forma como nós nos comportamos não é no imediato. Mas se eu me comporto de uma determinada forma, aqueles que convivem comigo vão ser afetados com isso. Pelo lado positivo. Ou negativo, consoante a forma que eu me comporto. Se eu tenho um comportamento íntegro, e essa pessoa nem tanto, pelo exemplo, assim como Jesus fazia nas parábolas e nos seus atos, demonstrando, faz com que o outro se aperceba e possa aproveitar para se reparar. Por isso é que de pequenino se torce o pepino, que é o que falta a estes jovens de hoje em dia. Não fui dos piores, mas levei muitas sapatadas. Não estou com isto a dizer que tínhamos que o fazer, mas é de pequenino que se torce o pepino. E se nós graúdos temos tanta dificuldade em engolir o orgulho, se calhar, numa próxima vida, com os ensinamentos que a doutrina nos traz, teremos uma vantagem sobre os outros. Mas é precisamente esses outros que nós devemos ajudar, porque nos encontramos a caminho com eles. Então, cedo ou tarde, receber os benefícios do esquecimento do mal ocorrido. Voltando ao Evangelho, se, portanto, quando fordes de pôr vossa ofrenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois então voltai a oferecê-lo. Mais uma vez o convite a nos podermos reconciliar, perdoar e ser misericordiosos com os nossos irmãos. Quem são os nossos irmãos? Somos todos nós. Somos todos filhos do mesmo Pai. É esse o convite que Jesus nos faz. Kardec traz-nos ainda que Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento. Que antes de se apresentar para ser por ele perdoado,
ele precisa de perdoar o outro. Precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum dos seus irmãos. Perdoar é o primeiro ponto. Mas é preciso reparar. Não pensemos que pelo facto de nós perdoarmos que está tudo resolvido. Não. É preciso reparar. Transportando isto para um exemplo muito simples e básico. O Serafim empresta-me o carro, eu bato com o carro, estrago o carro, eu peço-lhe perdoa, ele até me perdoa, mas quero o carro arranjado. É a mesma coisa. É a mesma coisa. O Evangelho não é difícil. Nós é que tornamos as coisas simples difíceis. E então, voltando aqui outra vez ao início, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, deve perdoar e reparar o agravo que tenha feito ao seu irmão. Então, só assim a oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de qualquer pensamento mau. Vamos tentar explicar um pouco melhor. Seguindo a parábola, o sacrifício mais agradável a Deus não é vir aqui. Nem a uma igreja, nem a um local de culto, qualquer que ele seja, mas não é isso. Não pensem que os espíritas são santinhos. E pelo facto de nós entrarmos naquela porta, nos tornamos todos santos. Não. Temos tantos defeitos como as pessoas quaisquer, como de outra religião qualquer. Todos nós. Antes de fazermos tudo isto, é necessário reconciliarmos com o adversário. Não adianta nada aprendermos o Evangelho e a doutrina se depois não colocarmos as coisas em prática. E nós colocamos tudo em prática que a doutrina nos dá? Não. Porque nos esquecemos. E porque é mais fácil. Como é que eu vou dizer isto? É mais fácil nós nos esquecermos da doutrina do que a colocar em prática. E atenção, que eu não sou nenhum Deus, nem sou nenhum anjo. Pelo contrário, eu tenho muitos defeitos. Mas a doutrina tem-me ajudado. Mais do que aquilo que eu pensei alguma vez. Quem me conhecia há 20 anos atrás não dirá nunca aquilo que eu sou hoje. Graças a isto. E há a oportunidade que me foi dada de começar o estudo do Evangelho para todos nós, porque eu também aprendo com isto. Nós, quando vamos à escola primária e começamos a aprender a escrever e a ler, não é de um dia para o outro. Quantas vezes nós repetimos palavras e letrinhas? Escritas primeiro por cópia, por pontinhos, e vamos sobrepondo os pontinhos para fazer letras. Aqui é igual. Trabalho. Muito trabalho. Jesus fala-nos para sermos humildes. Outra dificuldade. Pacientes. Deus me livre. Com o trabalho que eu tenho, às vezes, a paciência é aquilo que me falta mais. E misericordiosos. A oferta verdadeira do Espírito não é aquela que podemos fazer com simples atos materiais. Não é dar coisas. Ou exteriores, mas sim aquela que exige uma modificação espiritual. Que é aquilo que nós nos encontramos aqui a fazer. Com atos de reflexão íntima e em favor do próximo.
lembrar sempre que o maior beneficiado com o perdão somos nós. E agora vem um ponto que ainda é mais difícil para nós. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas! Tirei primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. É tão fácil apontar o dedo, não é? Só que nós esquecemos que temos 3, não é? Que apontamos assim, temos 3, para cá. É fácil ver os defeitos nos outros. É tão fácil. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem, antes de vermos o mal que está em nós. Porque é fácil apontar o dedo. Havia um vídeo a circular aqui há uns anos atrás no YouTube, num canal qualquer. Foi um professor que pôs um lençol enorme, branco, na parede da sala, mas o lençol tinha um pontinho, assim, um ponto azul ou vermelho, já não me recordo, portanto, tinha ali uma sujidade. Todos repararam na sujidade. Ninguém reparou na enormidade do lençol que era branco. Por isso é que é fácil nós vermos os defeitos nos outros. E por isso é que é muito difícil nós vermos os nossos. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver o seu interior num espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Quando nós temos dúvida de alguma coisa que nós vamos fazer, é só pensar isto. Se fosse Jesus, o que é que ele faria? E ao dizermos este nome, Jesus, que às vezes é difícil de sair. É difícil. Só isso já nos põe em sentido. Mesmo aqueles que não acreditam. Porque cá dentro está gravado. Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. O orgulho é sempre o mesmo. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. É essa a razão porque Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Não é o orgulho bom, que eu posso ter orgulho do meu filho. Falámos do orgulho que nos tolda o discernimento e a visão. No Livro dos Espíritos, na pergunta 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Fácil.
O amor e a caridade são o complemento da lei da justiça. Pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejarmos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras: amai-vos uns aos outros como irmãos. Que é tudo aquilo que nós não fazemos. A gente faz, não na totalidade. Poderíamos fazer mais? Provavelmente. A trava é que é muito grande e às vezes nós não conseguimos ultrapassar essa questão. Mas vamos a caminho. Todos nós. Só para que se perceba bem: benevolência, bondade, afeto, vontade de fazer o bem, indulgência, qualidade de pessoa indulgente, perdão ou atenuação da gravidade de uma falta, bondade que desculpa o que é censurável ou importuno, e na religião católica é a remissão dos pecados concedida pela Igreja. Então, aqui o Mestre nos alerta para o cisco que vemos no olho do irmão, deixando de enxergar ou de ver a trave que temos no nosso olho. Se eu puser assim o dedo muito aproximado, eu vejo aqui uma mancha, não consigo perceber que é um dedo, mas alguma coisa me tapa parte da visão. Mas se eu me conseguir afastar, eu vou ver que é um dedo, tem muitas marcas, já levei umas marteladas, mas consigo ver. Esse é o nosso objetivo. Desculpem estar a apontar. Esse é o nosso objetivo. Como dizia atrás, é quase como se nós tivéssemos a capacidade de sairmos do nosso corpo para conseguir ver à volta aquilo que nós somos, na realidade. Porque muitos de nós não nos apercebemos. É verdade o que eu estou dizendo? Simboliza os pequenos defeitos que reparamos nos outros, esquecendo-se das grandes imperfeições de que somos portadores. Somos juízes severos para os outros, mas complacentes para connosco mesmos. Nesta frase, Jesus condena a maledicência e o pensamento maléfico, porém Jesus não condena o estudo e a análise dos defeitos e das imperfeições nossas e dos outros. Atentai bem a isto, eu vou repetir. Jesus condena a maledicência, mas não condena o estudo e a análise dos defeitos e das imperfeições, tanto nossas como a dos outros. Porquê? Quando nós vamos para um exame, na faculdade, na escola, ou o que for, e se a matéria, matemática, física ou química, não interessa, uma determinada matéria, o que é que nós vamos fazer? Vamos nos preparar para termos a melhor nota. Vamos estudar aquela matéria, matemática, física ou química, português, o que for, para conseguirmos ter a melhor nota. O que Jesus nos diz é: temos aqui a oportunidade de ter estas ferramentas na mão, estudem, entendam, percebam e não voltem a fazer. É só isso. O que é que Jesus disse àquela mulher que estava a ser apedrejada, ou ia ser apedrejada? Ele condenou. O que é que ele lhe diz? Vai e não voltes a pecar. Quantos de nós desejaríamos ter uma oportunidade na vida, se não tivermos um dia talvez, de alguém nos dizer: não faças o mesmo, antes que te aleijes? É isto que Jesus disse. E não me condenou, porque Ele sabe muito bem aquilo que nós somos e o que temos de trabalho pela frente
e que não somos nenhuns anjos. Se nós entendermos que os nossos irmãos também não são nenhuns anjos e que têm muitos defeitos, é só isso. Não voltes a fazer. Não voltes a bater com o carro. Mas arranja-me. Para combatermos o mal, temos de conhecê-lo. Como é que eu vou modificar-me se não consigo perceber quais são os meus erros? E se não tenho ninguém que me chame a atenção, como é que eu me modifico? Dói muito ler este livro. Portanto, discutir os seus efeitos não é errado. Mas quando formos alertar alguém que se encontra no erro, temos de agir com um verdadeiro sentimento de caridade e benevolência. E não com superioridade moral, que muitas vezes não temos. Achamos-nos donos do mundo. E quando morremos, temos uma surpresa muito grande do outro lado. Grande parte da obra evangélica e da doutrina espírita diz respeito ao relacionamento humano. Nós somos pessoas a ser pessoas. Somos pessoas a ser pessoas. Somos espíritos em aprendizado. Procura informar-nos sobre a grande necessidade de aprendermos a nos relacionar melhor com os demais. E para que isso funcione, temos que questionar os nossos atos diários, aferindo, percebendo muito bem se eles são benéficos ou maléficos. Se eles são bons ou maus. E assim chegarmos a uma importante conclusão. A de sempre utilizar uma lei de comportamento deixada por Jesus: fazei ao próximo aquilo que gostarias que o próximo vos fizesse. Simples. Com esta prática, procuremos nos colocar sempre no lugar da pessoa que irá receber o nosso ato ou as nossas palavras. E se gostarmos do que ouvimos, é porque está bem. Se nós não gostarmos, é porque com certeza não estamos a fazer bem a coisa. E consequentemente iremos receber a consequência. Lei da ação e reação. Para terminar, eu trago aqui esta lição 129. Guarda a paciência. Que eu precisava ler isto quase todos os dias. Porque necessitais de paciência para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Paulo, aos Hebreus 10, 36. Provavelmente estará retendo há muito tempo a esperança torturada. Desejarias que a resposta do mundo aos teus anseios surgisse, imediata, agasalhando-te o coração. Entretanto, que paz desfrutarias no triunfo aparente dos próprios sonhos, sem resgatares os débitos que te encandeiam ao problema e à dificuldade. Como repousar ante a exigência do credor que nos requisita? Descansará o delinquente antes da justa reparação à falta cometida? Sabes que o destino materializar-te-á os planos de ventura, que a vitória te coroará, e, enfim, a senda da luta, mas reconheceste preso ao círculo de certas obrigações. O lar convertido em forja de angústia,
a instituição a que serves, onde sofres a intromissão da calúnia ou do golpe da crueldade. O parente a que deves respeito e carinho, do qual recolhes menosprezo e ingratidão. A rede dos obstáculos. A conspiração das sombras. A perseguição gratuita, a enfermidade do corpo, a imposição do ambiente. Se as provas te encarceram nas grades constringentes do dever a cumprir, tem paciência e satisfaz as obrigações a que te enlaçaste. Não renuncies ao trabalho renovador. Recorda que a vontade de Deus se expressa cada hora, nas circunstâncias que nos cercam. Paguemos nossas contas com a sombra para que a luz nos favoreça. Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade, mas antes disso, é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. Esta é a bibliografia. E se tiverem alguma questão relacionada com o tema, então, se não temos questões, e a convidar a todos à prece. Pai, que estais nos céus, tende piedade de nós, Senhor, porque somos pecadores. Dai-nos a força, Senhor, para as batalhas do nosso dia-a-dia. Dai-nos força, Senhor, para as lutas do nosso ser, para as guerras que travamos connosco mesmo, para que um dia possamos alcançar a luz que nos guia nos momentos de trevas, no decorrer das nossas vidas. Pai, agradeço a lição de hoje. Que ela nos possa abrir os olhos. Agradecendo também aos benfeitores desta casa, aos amigos que trabalham incessantemente, ajudando a todos, aos encarnados, aos desencarnados. Que na labuta do dia-a-dia esses amigos possam ser bafejados pelo teu hálito, Pai, encontrando a paz, a serenidade. Que a tua luz seja sempre o farol das nossas vidas, nos guie, nos dê força, nos ampare, nos ajude. Obrigado, Pai. Que assim seja.